Oi, gente, vocês estão felizes? Começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com você algo que eu faço aqui em casa que tem dado assim muito certo, relacionado a como montar cardápios e preparar ali todas as refeições que a gente vai fazer durante a semana. Eu não sei se você já se pegou numa posição do tipo assim, o que eu vou cozinhar para essa semana? O que eu vou fazer para amanhã? O que eu vou fazer de diferente, sabe? Como ter ideias. Eu vejo assim muitas pessoas próximas de mim com assim a maior dificuldade em relação a ter ideias do que cozinhar, do que fazer de diferente, porque elas sempre fazem as mesmas coisas. E eu super entendo, realmente é muito difícil a gente ter ideias de fazer coisas diferentes. Mas desde que eu comecei a educação alimentar, e aí já faz um pouquinho mais de 2 anos, eu não repito cardápios, sabe? Eu faço coisas sempre diferentes. E não é porque eu sou uma pessoa super criativa, não tem nada a ver com isso. Mas simplesmente porque eu me planejo. E eu vou mostrar aqui pra vocês hoje, tintim por tintim, de como que eu faço. E vocês vão ver que, assim, é uma mão na roda, gente. É uma mão na roda. Eu não tenho aquela coisa assim, nossa, e agora? O que eu vou fazer pra semana que vem? Como que eu vou me planejar? Nossa, o que eu vou fazer diferente? Ai, tô cansada de comer isso. Não. Por quê? Porque vamos lá. Eu tô aqui com a minha planilha e eu vou mostrar ela pra vocês. E assim, não precisa ser uma planilha, tá? Se você não gosta de usar o computador, usar planilha, se você prefere, às vezes, ter um caderninho de receitas. O caderninho talvez seja um pouco mais fácil pra você coletar todas as informações, mas sim, pode ser. Ou se você prefere o próprio celular, ou se você prefere o Instagram, o Pinterest, enfim, aonde você achar melhor para você se organizar, ou até ir salvando as receitas em um Word, colocar numa pasta, você vai ver a melhor forma de organização que funciona para você. Mas aqui eu vou mostrar realmente como eu faço, e aí com base nisso vocês vão tirando ideias, insights, que eu tenho certeza que vai ser muito bom. Então, aqui na minha planilhinha, o que tem aqui? Eu dividi ela por uma coluna de saladas e vegetais, então aqui tem receitas relacionadas a isso. Aqui eu tenho uma coluna de proteínas, outra de carboidratos, e aqui eu tenho umas outras 2 últimas colunas, que uma é de jantar e lanches. Por quê? Jantar, aqui em casa a gente não costuma jantar, então a gente come assim, normalmente pão com alguma proteína, um lanchinho e tal, então eu deixo uma coluna à parte para isso, e a última coluna é de doces, porque, né, minha gente? Opa, foi um pouquinho mais. Aqui eu tenho uma coluna de doces, porque assim, eu amo doces, né? Então eu deixo salvo as receitas, porque final de semana, quando eu tô inspirada assim, eu faço um docinho. Mas vamos nos atentar aqui a essas primeiras colunas. Então, gente, como que eu montei essa planilha? E eu acho que aí é o pulo do gato, que é onde dá um pouquinho mais de trabalho no começo, mas depois você não tem trabalho nenhum. Tem uma nutricionista chamada Marina Moraes, e ela tem um canal aqui no YouTube. Eu vou deixar o link do canal dela aqui pra vocês. Foi uma nutricionista que eu encontrei, assim, por acaso, aqui na plataforma. E eu me identifiquei muito com ela, muito com o conteúdo dela, porque ela traz um conteúdo, assim, com muitas receitas, e receitas que são pro dia a dia, são práticas, funcionais, não é aquela coisa muito restrita. Então, ela tem receita de macarrão, ela tem receita que vai creme de leite, ela tem receita que vai queijo, sabe? Mas são coisas saudáveis. Então, todas as receitas que eu vi dela, assim, eu fiquei apaixonada, e todas que eu fiz até hoje deram certo. Porque tem aquelas receitas que a gente vê que não dá certo. Então, enfim, tem esse problema. Os da Marina sempre funcionam muito bem. Então, quando eu encontrei o canal dela, eu fiquei, assim, apaixonada realmente pelo conteúdo. E eu maratonei o canal dela. Sim, maratonei. Então, eu peguei desde o primeiro vídeo e eu fui assistindo todos. Pelo menos todos que me interessavam. Às vezes, alguns pelo título eu via que era alguma coisa que eu não gostava de comer, então esse eu pulava. Mas eu fui assistindo todos os vídeos. Demorou um pouquinho? Demorou, tá? Não fiz isso em um dia só, fui fazendo assim com o tempo. Mas com base nesse canal dela, eu fui montando a minha planilha, porque de lá eu tirei muitas receitas mesmo. Então eu dei um boom nessa planilha, ela ficou repleta de receitas. E aí depois eu fui fazendo a manutenção dela. E a manutenção dela, nossa, acontece do tipo assim, tô no Instagram vendo coisas aleatórias e de repente aparece pra mim uma receita que me chama atenção. Eu falo, nossa, a receita aqui é interessante. Eu venho aqui, eu salvo na planilha. Ah, uma amiga falou que fez tal salada. Eu achei interessante, eu venho aqui e coloco na planilha. Às vezes eu mesma, eu tenho uma ideia assim de alguma coisa. Nossa, acho que se eu fizesse isso ia ficar bom. Eu venho aqui e coloco na planilha. Então, para eu construir essa planilha, levou um tempo porque eu tive que maratonar o canal da Marina. E eu tô falando aqui como eu fiz, você pode fazer diferente. Às vezes você pode entrar no seu Instagram, procurar lá por saladas,
por proteínas, receitas fitness, enfim. E aí você dá o boom aí na onde você vai salvar, tá? A forma como você vai fazer depende do que funciona pra você. Mas eu fiz dessa forma. E aí hoje eu vou fazendo a manutenção dessa planilha, conforme eu vou vendo receitas, eu vou salvando aqui. Gente, de verdade, desde que eu fiz isso lá atrás, nunca mais eu precisei fazer. A minha planilha, ela tá pronta, eu vou fazendo as receitas conforme tá aqui, e eu não precisei até hoje fazer de novo, do tipo, agora eu vou ficar pesquisando isso pra alimentar aqui de novo, porque conforme eu vou vendo no dia a dia e vou salvando aqui, já funciona pra mim, tá? E aí, como que eu faço? Depois que minha planilha meio que tava pronta, estavam todas as receitas aqui, então chega a hora de eu realmente planejar o meu cardápio. Eu faço isso uma vez por semana. Então, aqui em casa, a gente cozinha pra semana. De repente, se a sua realidade for outra, você vai adaptando, mas aqui em casa é pra semana. Então, eu sento um dia da minha semana, que é onde, de verdade, 20 minutinhos vai resolver sua vida. Eu sento, como eu estou fazendo aqui agora com vocês, a gente vai fazer ao vivo o cardápio da próxima semana. Pego meu caderninho, vem na minha planilha e vamos lá. Então, por que eu separo entre salada vegetal, proteína e carboidrato? Porque é o que o prato precisa ter. Então, eu divido dessa forma. Então, vamos começar normalmente eu começo pela proteína. Então, eu venho aqui e eu olho a primeira receita que tem aqui na minha planilha. Se eu não gostar muito, ou se de repente, não é que não gostar muito, mas se aquela semana eu não tô afim de fazer, ou qualquer motivo que eu não queira, eu pulo pra próxima. Não é uma coisa engessada do tipo, nossa, porque tá aqui, eu vou ter que cozinhar isso. Não, tem nada a ver. Mas eu vou indo como um norte, tá? Porque se ela tá ali pra mim em primeiro lugar, quer dizer que ela é a mais antiga da planilha, porque eu vou excluindo depois. Então, elas vão subindo, né, as receitas. Sempre que entra uma receita nova, eu coloco lá no final da planilha. Então, se aquela tá em primeiro lugar, quer dizer que é a mais antiga. Então, por isso que eu vou fazendo nessa ordem. Então, a primeira que eu tenho aqui no proteína, tá aqui assim, ó, carne moída refogada no alho e no bacon. E não tem nenhum link. Então, se não tem nenhum link, isso aqui quer dizer que fui eu que tive a ideia. Provavelmente eu fiz alguma outra receita que ia carne moída, e essa aqui eu lembro, por isso que eu tô falando. Eu fiz uma receita que ela ia carne moída refogada com alho e com bacon, só que ela tinha um molho. Mas eu lembro que a carne moída ficou tão boa, tão gostosa, que eu pensei assim, gente, só essa carne moída já era maravilhosa. Mas a receita ia molho, então eu fiz a receita. Mas aí eu vim aqui e marquei pra fazer só a carne moída no alho e no bacon, porque é uma receita diferente. Então, pra essa aqui não é uma receita, certo? Aqui não tem a receita, mas tipo, é uma coisa que eu sei fazer. Então, vamos lá. Carne moída. Aqui em casa, normalmente, vai ser 1,5 kg de carne moída, que vai durar pra receita da semana, que no caso é eu e meu marido. E aqui eu faço só pra almoço. E as quantidades, gente, é um pouco no feeling, porque normalmente quando você vai ver as receitas não falam se é pra uma semana, pra durar, né, uma semana. Então eu vou meio que no feeling, dependendo, às vezes eu faço, falta um pouquinho ou sobra um pouquinho, mas é coisa que a gente que cozinha sempre vai se adaptando, né? Aquele feeling, aquela pitadinha de sal, sabe que todo o cozinheiro fala? Ah, sal, uma pitada. É isso aí, é no feeling, entendeu? Então vamos lá, 1 kg de... Nossa, escrevi 1 kg de moída. Enfim, vou colocar carne aqui entre parênteses. Então, 1 kg de carne moída, refogada no alho e no bacon. Alho eu já tenho aqui em casa, não precisa comprar, bacon vai precisar. Então, vou colocar 300 gramas de bacon. E aí, os temperos... Eu sei que cominho fica muito bom com carne, tem outros temperos que ficam muito bons, assim, mas eu tenho todos aqui em casa, então também não vou comprar nada. Outra coisa que vai ficar muito boa aqui é cebola. Então, eu vou colocar aqui uma cebola. Então, proteína, já tem aqui a minha receita, o que eu vou fazer essa semana, e tá anotado. Agora, o próximo, vamos para carboidrato. Carboidrato, eu tenho aqui batata ao murro crocante. Eu já vi essa receita, é uma receita boa, e batata combina com carne. Então, tem tudo a ver. Eu já vou abrir essa receita com vocês pra gente olhar o que vai e anotar. E vamos ver aqui as saladas e vegetais. A primeira que tá aqui, ó, cenoura e abobrinhas refogados. Também vai dar muito bom, porque cenoura e abobrinha refogado, uma carninha moída e uma batata, tem tudo a ver. Então aqui eu já fechei meu cardápio. Vocês concordam comigo? Então, vamos abrir agora só esses dois links, que daí a gente consegue ver o que vai e anotar aqui. Tô aqui, então, com a primeira receita aberta, eu peguei a da abobrinha e da cenoura refogados.
Então, é uma receita aqui do Instagram. Provavelmente eu vi esses dias que eu estava rolando o Instagram e apareceu. Então, aqui, ó, vai uma cenoura média, uma abobrinha média picada, azeite eu tenho em casa, vai cebola, alho já tenho aqui, páprica, orégano e manjericão seco eu tenho aqui em casa. Então, o que eu vou anotar dessa receita? Cenoura, abobrinha e a cebola. Cenoura, eu vou colocar umas 2 cenouras. E abobrinhas eu vou colocar 2 também, porque a abobrinha é só pegar a abobrinha grande, que vai dar bom. E a cebola eu vou adicionar mais uma aqui em cima. Então, vão ficar 2 cebolas. Então, parte de vegetal, pronto. Agora vamos pra batata. Tô com a receita aqui da batata aberta. Também é uma outra receita do Instagram. Esse canal aqui é da Brissa. A Brissa, ela tem muitas receitas, muitas dicas de receitas boas. Vale a pena seguir o Instagram dela. Ela não tem canal no YouTube, é só o Insta, mas tem muita coisa boa. Vamos lá, os ingredientes aqui são 300 gramas de batata inglesa, 1 colher de sopa de azeite, sal e temperos a gosto. Ela usou páprica e ela fez na air fryer. Eu também já vi essa receita. Eu não tô falando aqui muito da receita, gente, com vocês e mostrando, porque não é o objetivo de mostrar a receita aqui no canal, mas eu vou deixar o link dessas duas aqui no box de informações também pra vocês, depois se vocês quiserem dar uma olhadinha, tá? Mas o que é relevante aqui pra mim? O que vai? Então, essa aqui, azeite, páprica eu já tenho, batata precisa. Aqui vai 300 gramas, mas pra durar uma semana aqui em casa, vai precisar de 1 quilo mais ou menos. Então, eu vou colocar 1 quilo de batata inglesa. Pronto! Defini o que eu vou fazer. Tá faltando uma coisa aqui, que é o quê? Uma salada. Literalmente, porque assim, quando a gente faz vegetal assado, ele tem a tendência de dar uma murchadinha no prato, então eu tento completar ele também com uma salada. Se, por um acaso, a receita aqui, a primeira, fosse de uma salada mesmo, uma salada diferente, aí eu iria já fazer essa salada diferente e procurar essa opção de vegetal. Mas como aqui a opção era vegetal, então eu tento tirar uma salada aqui prática, às vezes, da minha cabeça. Quando eu tô com muita preguiça, eu coloco uma alface, porque eu gosto de alface. Então eu coloco alface e vou tentando variar os tipos de alface. Às vezes eu pego alface crespa, alface americana, alface roxa. Coloco uma folha mais escura. Eu amo rúcula. O Lairan gosta de agrião, então eu tento variar entre essas duas. E coloco alguma coisa, às vezes eu ponho tomate, às vezes eu ponho uma cenoura ralada, uma beterraba ralada, enfim, aí eu vou variando um pouquinho, mas eu fico meio que nessa zona de conforto, a não ser, como eu disse, quando já tem uma receita de salada aqui um pouco diferente. Mas, como a gente tá no friozinho agora, eu vou colocar aqui couve, porque, gente, couve é uma coisa tão prática de fazer, então eu já compro aquela couve picadinha, faço ela na manteiga, ó, maravilhoso! Então eu vou pôr aqui couve, eu acho que vai ficar um prato muito bom. Então, eu vou ter aqui um prato que eu tenho carne moída no bacon, refogadinha. Tenho ali os vegetais, cenoura, abobrinha, cebola. Tenho batata inglesa como carboidrato e tenho a couve ali como uma saladinha, sabe? Então, é isso. Na parte de carboidrato, eu também tento ir mesclando um pouco. Então, arroz e feijão, que é o básico. Então, assim, quando eu não quero pensar muito, quando eu já vou fazer uma receita muito diferentona, sabe? Em outra parte, às vezes a proteína é um pouco mais diferente, eu pego ali um arroz e feijão, sucesso. Mas eu tento variar entre macarrão, entre os tipos de batata, então batata inglesa, tem a mandioquinha, mandioca mesmo, tem também, qual que são as outras? Batata doce. Então, assim, eu vou tentando realmente variar pra gente não enjoar das coisas, porque se a gente fica comendo a mesma coisa sempre, a gente enjoa. E vou pegando outras receitas que também eu vou salvando aqui. Então, aqui, essa aqui é uma batata ao murro crocante. Mas eu tenho aqui embaixo a lasanha de berinjela, tenho lasanha de batata, outra lasanha de berinjela. A gente tem várias coisas aqui. Então, eu vou tentando salvar também receitas aqui diferentes de carboidrato pra gente variar. Então, vocês viram que aqui em minutos a gente montou o cardápio. E eu já vou anotando aqui no caderno as quantidades e o que eu tenho que comprar, porque daqui sai a minha lista da feira, que eu compro toda semana. Aí depois o que eu adiciono aqui? Adiciono as coisas de café da manhã, que normalmente é ovo e queijo, e as frutas também que eu vou comer durante a semana. Então, basicamente é isso. Só uma coisa também que eu esqueci de falar pra vocês, mas provavelmente vocês observaram que aqui eu montei apenas o cardápio do almoço, eu não coloquei nenhum cardápio da janta. Isso porque aqui em casa, como eu disse antes, a gente não janta mesmo, então a gente come só um pão com uma proteína. Então, normalmente é ovo. E é isso, sucesso. Às vezes eu faço alguma coisinha, faço um filé de frango,
alguma coisa do tipo, mas não é alguma coisa que eu faço uma receita toda a semana. Então eu tenho aquela coluninha na minha planilha de jantar e de lanches, que quando eu tô muito inspirada ou com um tempo um pouquinho maior, então eu pego uma receita ali diferente e eu faço. Mas via de regra a gente vai ali no básico pra janta, porque realmente é bem corrido pra gente. Então eu me organizo e me planejo apenas para o almoço. E como eu disse, às vezes também para o jantar. Mas aí na sua realidade você vê, se você costuma realmente almoçar e jantar, aí você adiciona um pouquinho mais na sua listinha. Você vê talvez receitas diferentes para não comer a mesma coisa almoço e janta. Pelo menos eu enjoo fácil. Mas enfim, então é isso. Então por isso que aqui na nossa listinha de hoje tem apenas o almoço. Então, gente, na minha planilha, o que eu faço? Uma vez que eu decidi quais são as receitas que eu vou fazer, eu venho aqui e deixo de vermelho as que eu decidi, só pra me sinalizar, porque depois que eu comprar tudo, que normalmente eu compro num dia diferente, eu faço também num dia diferente do que o que eu tô planejando, eu volto aqui na minha planilha e eu vejo quais são as receitas que eu preciso fazer. Agora, o que acontece uma vez que eu faço uma receita e que eu gostei dessa receita, foi muito boa, porque tem receita que a gente faz que assim, não é tão bom assim. E às vezes eu faço, não ficou ruim, mas também não ficou assim, nossa, maravilhoso. Mas quando eu faço uma receita que eu penso assim, nossa, eu comeria isso de novo, eu pego essa receita e eu salvo numa pasta do meu computador mesmo. Eu tenho uma pastinha de receitas feitas com sucesso. E lá eu salvo. Eu coloco o nome da receita, eu coloco a receita ali e coloco o link também e fica salvo numa pasta do meu computador. Às vezes você vai preferir até fazer de outra forma, mas a ideia é que eu tenho já uma planilha abastecida de coisas diferentes para eu fazer, mas se porventura o que tá aqui acabar, aí eu vou ter que pesquisar um pouco mais na internet de coisas diferentes para eu alimentar essa planilha, mas eu posso voltar lá na minha pastinha de receitas feitas com sucesso e eu posso olhar todas as receitas que eu já fiz e que eu gostei e eu posso repetir essas receitas. Então, assim, gente, de verdade, assim, sendo muito honesta com vocês, eu não tenho esse problema do tipo, nossa, o que será que eu vou comer? Ou, tipo, ideias mesmo, sabe? Ficar assim, ai meu Deus, mas eu não vou comer a mesma coisa. Não consigo porque eu tenho uma planilha que tá cheia de receitas. E não são receitas mirabolantes, porque quando a receita é muito mirabolante, eu já nem faço. Porque dá muito trabalho. A não ser que seja algo muito esporádico. Mas de verdade, gente, toma um tempinho ali, uma vez por semana, quando você vai ter que parar e se planejar. Mas pra mim é muito simples. Chegou o dia de eu fazer isso, eu vim aqui, o que eu tenho que fazer? E isso que eu tô falando com vocês hoje no vídeo, por isso tá demorando um pouquinho mais. Mas não, eu vejo, papum, anotei, pronto, é isso que eu tenho que comprar, pronto. Eu não tive nem que pensar, porque a receita tá pronta, tá aqui escrito no meu computador, só pra você seguir a receita. Olha que fácil. Mas, gente, de verdade, o que eu tô querendo fazer com esse vídeo? Te encorajar, porque às vezes a gente não consegue até ter melhores hábitos, né, hábitos mais saudáveis, porque a gente não se planeja. Se a gente deixar pra pensar na última hora e pra fazer tudo de última hora, a gente vai comer qualquer coisa. E a gente vai comer sempre a mesma coisa. E não é que eu coma, por exemplo, frango, eu como muito frango, só que frangos diferentes. Cada dia é um tempero diferente, né? Cada dia não, mas ali cada receita é uma receita diferente. Então a gente vai variando, não é que eu fico comendo coisas mirabolantes, não é isso. Mas a gente muda a receita, muda o tempero e aí, ó, sucesso. Então, queria te encorajar a tirar um tempinho aí pra você montar aí a sua planilhinha, ou seja lá o que quer que você vai montar, mas o seu arsenal de receitas. Entra no canal da Marina, vale muito a pena. O canal da Brissa, na verdade, é o Instagram dela, também tem muita coisa boa lá. Ou, enfim, joga no Instagram, naquela parte de pesquisa, saladas, receitas saudáveis. Faz um boom ali de coisas, salva e eu te garanto que não vai mais dar problema pra você, porque toda semana você vai sentar e você vai se planejar. Simples assim. Não vai ter mais essa neura do que eu vou ter que fazer, não sei o que, blá blá blá. Enfim, de verdade, gente, eu tô compartilhando isso com vocês e falando dessa forma porque funciona muito pra mim, de verdade, funciona muito. Eu não tenho realmente esse problema, eu consigo que isso seja leve, eu acho que é isso, é muito leve essa parte de planejar a alimentação. Obviamente, como eu disse, leva um tempinho? Leva. Você vai ter que pegar um dia da sua semana, tirar ali uns 15, 20 minutinhos, tem vezes que até menos, bem menos do que isso. Planejou, depois você tem um dia que você compra, executa as suas marmitas. Às vezes você não vai fazer marmita, às vezes você faz sua comida fresquinha todos os dias, mas você já tem pré-planejado aquilo que você vai fazer. E aí, minha filha, é sucesso, sucesso. Você não vai ter mais ficar gastando tempo depois com os neurônios para pensar o que você vai fazer, porque você já fez isso lá uns dias antes.
Gente, então é isso. É como eu me organizo, é como eu faço. Eu espero que esse vídeo tenha te dado dicas, ideias de como que você pode fazer aí na sua casa. Como eu disse, essa é a forma como eu faço e você pode adaptar para sua realidade, para a forma como melhor funciona para você. Inclusive, se você quiser deixar aqui nos comentários se teve alguma coisa que você viu e falou, nossa, isso aqui dá para eu fazer, dá para eu fazer assim, ou eu faço desse jeito, funciona também. Enfim, vamos compartilhar aqui experiências para a gente se ajudar. E se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém, por favor, se você conhece alguém que fala, sabe, uma mulher, pode ser homem também, né? Tem os homens que cozinham. Não sei mais o que fazer, não sei o que cozinhar diferente. Manda esse vídeo pra ele. Não porque eu tô dando dicas de receitas, porque não é, mas é a chave do negócio, entendeu? É você ter ali tudo planejadinho, que no dia a dia depois fica suave, fica muito leve. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. E até o próximo. Um super beijo pra vocês e tchau, tchau!